Olá, eu sou o professor Rogério Romano. Você está no canal de Sou da Vida, meu amigo, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo, né? Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo Realidade, contido que faz parte, né, do poema sagrado Chuva de Néctar da Verdade, sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Na verdade, o capítulo Realidade é um dos mais belos e impactantes da Sutra Sagrada, o Kanro no Hou, ou a Chuva de Néctar da Verdade. É óbvio, é claro, que a Sutra Sagrada, na sua totalidade, é um manancial de perfeita luz para a humanidade. Mas vamos hoje nos deter na análise do capítulo Realidade. O capítulo Realidade com R maiúsculo, né? Realidade significando Deus, Jisō, significando tudo que é emanação perfeita de Deus, tá? Vamos olhar por esse lado, ok? Então diz assim, o começo do texto diz assim: prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Quer dizer, o anjo nos anuncia que a realidade, quer dizer, toda a emanação de Deus, ela é eterna, ela não adoece, não envelhece e não morre. A luz dessa emanação, pela ótica dessa emanação, a realidade é eterna, ela não adoece, ela não envelhece e não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. Caminho aqui também com C maiúsculo, ok? Indicando um caminho divino da vida, né? Porque ao fato de conhecer esta verdade, se você conhece essa verdade, que faz parte, está inserida no contexto da emanação da grande vida do universo, você conhece o caminho da redenção, o caminho da libertação. Só que tem uma coisa: esse conhecer tem a ver com incorporar, com aprender. Eu não aprendo sobre o Jisō, não basta. Eu apreendo o Jisō, aprender, né? Tomar para si. Aprender uma coisa, tornar aquela coisa sua. Pronto, está aqui comigo. Aprendi isso. Isso é conhecer o caminho, a realidade, porque é universal, é chamada caminho. Por isso a realidade chama-se caminho, porque ela é universal. Esse é imanente, essa realidade, essa emanação de Deus, ela é imanente a todos os universos. O caminho, esse caminho, está com Deus. Deus é o caminho e é a realidade. Então, Deus, caminho e realidade são nomes que são inerentes à grande vida emanadora da perfeição, da criação perfeita do universo. São praticamente sinônimos. A grande realidade da vida é Deus. O caminho divino perfeito é Deus. E a emanação, a realidade é a emanação, essa emissão dessa criação perfeita de Deus.
Nós chegamos agora a um ponto que é crucial entender, ou melhor, é crucial a gente aprender na nossa vida, né? Diz assim, o segmento do texto diz assim: aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Vejam só aqui, meus amigos, vamos ver que coisa, que revelação estupenda que é esse trecho. Quanto mistério, quanta sabedoria, quanta metafísica, quanta transcendência tem nessas poucas linhas, né? É uma maravilha de revelação, porque aquele que vive na realidade, aquele que conhece, aquele que vive, significando justamente isso, né? Não basta conhecer superficialmente essa realidade. Não basta conhecer essa realidade a nível do intelecto, a nível cerebral. Não. Essa realidade, ela precisa ser conhecida a nível de apreensão, a nível de incorporação, a nível de tomada para si desse conhecimento da realidade. Porque aquele que conhece, aquele que vive, vai transcender a desintegração e será eternamente perfeição. Transcender a desintegração. Isso é maravilhoso. Desintegração de todo tipo de ilusão. Ou seja, o conhecimento, isso aqui é de suma importância que a gente entenda, meus amigos, minha amiga, é de fundamental importância. Conhecer a verdade, a realidade, conhecer Deus, a grande vida do universo, de fato, e viver nessa realidade, no seu cotidiano, aprender essa verdade, esse caminho, nos leva à transcendência da desintegração das ilusões. Ou seja, a anulação de todos os sofrimentos kármicos provocados pelas crenças ilusórias que geram tais karmas. A extinção de todo sofrimento e infelicidade na vida. E será eternamente perfeição. Passará então a viver uma vida digna de um filho de Deus, né? Uma vida, é um retorno ao jardim do Éden, seria isso, um retorno ao paraíso, uma retomada dessa consciência búdica e da natureza búdica de todos os feitos, todas as coisas. É isso aí. O texto continua. A vida conhece a vida e não a morte. Vida é sinônimo de realidade. Temos mais uma palavra em maiúsculo importante. Nós temos o caminho, nós temos a realidade, nós temos Deus e agora temos vida. De um terceto passamos a um quarteto de componentes, né? A vida perfeita de Deus que está em nós, ela é sinônimo de realidade. Significa que é sinônimo da realidade única e imanente ao universo, imanente à criação perfeita de Deus. Então significa, em última instância, a verdade que eu e Deus somos um, na unicidade e na perfeição do todo. Isso é maravilhoso, isso é como o mestre Masaru Taniguchi diz, nos informa. O mestre nos diz que tomar conhecimento dessa verdade, aprender essa verdade, nos faz dar pulos de contentamento e de alegria, né? A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. A realidade, ou seja, toda a emanação de Deus,
em última instância, não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Só o agora eterno é real. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim. A vida, sempre, nunca esquecendo, a vida imanente à perfeita criação de Deus, a emanação perfeita de Deus, vida maiúscula. Também não se extingue nem morre. Por isso, ela também não tem princípio nem fim. Não se extingue nem morre. Também, nesse caso, só o agora eterno é real. A vida não está contida na escala do tempo. Não está contida na escala do tempo. Não está contida na escala da caducidade também. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada é um ponto e aberta é infinito. Isso significa que a vida perfeita de Deus que está em nós, para essa vida perfeita, à luz dessa perfeita vida emanada por Deus, com absoluta perfeição, a vida que está aqui tem absoluto controle sobre essa questão do tempo, porque está na palma das mãos da vida, da grande vida que está em nós, que a aberta, fechada é um ponto e aberta é infinito, ou seja, o tempo ele pode ser comprimido ou pode ser expandido a bel prazer da vida. A bel prazer da vida é uma questão só de percepção dessa realidade, de apreensão desse caminho, de apreensão dessa vida, né? De apreensão da perfeita vida de Deus, da perfeita criação de Deus. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. A compressão e a expansão do tempo é inerente à vida e depende da vida que está em nós, a compressão ou a expansão desse tempo. Eu me recordo que há coisa de uns 10 anos atrás, nós trabalhávamos dando suporte a médios eventos, seminários, convenções, festinha e tal, né? Essa coisa toda, festas, eventos, cerimônias, etc. Tal. Então, aconteceu um desses eventos numa área bem distante da nossa área de trabalho, para nós darmos um atendimento a esse evento, com alguns acessórios, a decoração. Então, esse evento estava marcado para começar por volta de 12h30, para começar a atividade do palestrante. E viria um orientador, estava prevista a vinda de um orientador de São Paulo, para esse evento, para atender esse evento. E nós tínhamos que estar lá 12h, em ponto, para que a coisa pudesse ter a preparação, né, os arremates finais, pudesse estar pronto até às 13 horas. Que iria começar, já tinha tudo pronto para comer, para o início das atividades do evento em si. Então, para que nós pudéssemos estar lá 12h, para começar, porque até 1h tivesse tudo pronto, nós precisávamos sair daqui 11 horas, no máximo. 1 hora mais ou menos de viagem, o trajeto. Ocorre que nós nos atrasamos muito. Aconteceram alguns imprevistos com alguns materiais e acabou que nós só pudemos sair daqui por volta de 15 para 12h. Ou seja,
nós estávamos a 15 minutos, não, 15 para 1, 15 para as meio-dia e 45, 15 para as 13 horas, nós saímos daqui. Ou então, nós estávamos a 15 minutos do início do evento. 1 hora de trajeto para chegar lá. Mas, nesse momento, eu me lembrei do ensinamento. Não. O tempo está na palma das mãos da vida. Então, ele pode ser comprimido ou pode ser expandido. Não estamos atrasados. Não existe atraso no mundo de Deus. No mundo de Deus, tudo está sempre certo. Tudo está sempre na hora. O tempo, esse tempo cronológico, isso não é real. Isso não é real. Vamos nos ajustar o tempo à grande vida do universo. A vida tem poder. A vida perfeita de Deus que está em nós tem poder de comprimir ou expandir o tempo. Ah, meu bel prazer. Então vamos lá. Calma. Não são ainda 15 para 1. Ainda são 15 para meio-dia. No relógio da grande vida que está em mim, são 15 para meio-dia. Muito bem. Fomos tranquilamente. Não, tranquilidade. Tranquilo. Chegamos lá, no local do evento, estacionamos a viatura, começamos a procurar as pessoas para... Aproximou-se de mim uma recepcionista sorridente. Ô, senhor Rogério, bom dia. Muito obrigado, o senhor chegou. Que bom que o senhor já chegou e tal. O senhor já pode, olha, por ali, o pessoal para levando as coisas por ali e tal. Eu aí na minha, né? Tá na minha. Aí no caminho andando para lá, a moça do meu lado aqui, ela foi conversando e falou assim, poxa, senhor Rogério, o senhor nem sabe, o palestrante nos ligou no meio da manhã pedindo uma prorrogação, porque aconteceu, ele estava tendo material para palestra, uns audiovisuais que ele ia utilizar, e deu um travamento lá no processo. Ele vai precisar de 1 hora de prorrogação. 1 hora de prorrogação, ou seja, ele só vai, o evento vai começar de fato às 14 horas e não mais às 13. Gente, eu fiquei pasmo, né? Realmente, olha só. A constatação, né? Olha, eu fiquei... Me deu vontade de rir muito na hora, de achar graça na hora, mas eu tinha que manter uma seriedade, eu estava trabalhando ali. Não, ótimo, tudo bem, mas não tem problema não, está tudo bem, está tudo ótimo e tal. A pessoa da organização do evento nem percebeu o meu atraso, o nosso atraso. Ela ficou tão envolvida com aquele... em reordenar a coisa de acordo com a solicitação lá do palestrante, que ela até esqueceu o meu atraso. Então, eu não cheguei atrasado para ela. Não houve nenhuma queixa nesse sentido. E tudo transcorreu da melhor forma possível no evento. Então, passemos adiante. Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá, e aquele que se crê senil, logo envelhecerá. Diz o texto seguinte da Sutra Sagrada, capítulo Realidade. Nós temos um conceito muito equivocado com relação a isso. Esse tema aqui é um tema sempre de muito polêmico, porque é o seguinte, existe um protótipo divino para a criatura humana, para o Filho de Deus, quando se manifesta. Então, para que esse projeto possa atender uma série de necessidades e premissas no mundo fenomênico, na manifestação fenomênica, ele tem que atender um modelo, um protótipo divino que é utilizado em várias etapas da sua passagem por esse mundo fenomênico, pela sua manifestação. Então, nós temos um protótipo do bebê, temos um protótipo do infantil, do juvenil, do infanto-juvenil, temos o protótipo da adolescência, temos o protótipo da fase adulta e temos o protótipo da fase madura,
da manifestação do Filho de Deus. Mas não tem o protótipo, não existe protótipo da senilidade, nem da caducidade, nem da degradação física, da degeneração física, nem espiritual, nem mental, nem psicoemocional. Não está no protótipo de Deus isso. Repito, para que a criatura humana, manifestada no mundo aqui no mundo fenomênico, para cumprir sua tarefa, para cumprir desígnios, ele obedece a um protótipo divino, uma criação, um desenho, um modelo, e esse modelo segue, logicamente, para atender premissas necessárias, inerentes à sabedoria de Deus. Tem o bebê, tem o juvenil, tem o infantil, tem o adolescente, tem o adulto e tem a fase madura da vida. Mas não tem a fase senil, na fase decrépita, a fase deformada, degenerada, degradada, não. No protótipo de Deus, não. Isso já não faz parte. Essa outra parte aí não está mais no protótipo. Isso já pertence à ilusão, ao mundo da ilusão, à crença ilusória. Por isso é que diz que aquele que crescer jovem, logo rejuvenescerá. Aquele que crescer senil, logo envelhecerá. Não significa renunciar, veja bem, entender, não significa uma renúncia, uma abdicação desses modelos pré-estabelecidos pela sabedoria divina. Não é isso. Não é isso. Agora, a juventude, o aspecto, a beleza, a juventude, a vitalidade, a lucidez, a força, a capacidade de criação, é a mesma presente em todas as fases desse protótipo, de acordo com as necessidades do momento adequado. De acordo com as premissas previstas pelo Criador. Perfeito. Por Deus, pela grande vida do universo. Isso tem que ficar muito bem entendido. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela vida. Essa forma de reconhecer é o nosso conceito sobre isso, nossas crenças. Qual é a conceituação, a concepção que nós temos disso? É só uma forma de reconhecer? O espaço nada mais é que uma forma de reconhecer, criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. A vida é senhor, o espaço é súdito. Também o espaço é súdito da vida, e não a vida súdita do espaço. Né? As corporificações, aí esse texto agora que nós vamos entrar, do capítulo Realidade, talvez seja o texto mais importante desse capítulo. Porque aqui nesse capítulo, aqui nesse trecho, é que nós temos a informação de por que as coisas acontecem na nossa vida, do porquê e como elas acontecem, e de que maneira acontecem. E como é que nós podemos modificar tudo o que acontece na nossa vida. Nesse trecho aqui, olha só, a sabedoria da Sutra Sagrada é tanta que ela necessita apenas, aqui, de algumas 20 a 25 linhas para nos passar um conhecimento de toda a transcendência da vida. Vejamos. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço dá-se o nome de matéria. Aqui vem a definição de matéria, né? O que é a matéria? De acordo com a informação do capítulo Realidade da Sutra Sagrada, diz que a matéria, elas são corporificações, emanações, materializações, visualizações das ideias emitidas pela vida
e projetada no espaço. Ou seja, a matéria, ela é emanação. São emanações da vida, da grande vida do universo. E nós damos o nome de matéria, nos seus mais variados níveis, né? A matéria originariamente nada e não possui autonomia nem força. Aqui, mais uma vez, o texto define matéria, dizendo que a matéria, ou seja, todo esse universo material, nos seus mais diferentes níveis, todas as circunstâncias dessa vida, dentro desse contexto da matéria, circunstâncias, fatos, acontecimentos, etc., não possui, é originariamente nada, e não possui autonomia nem força. Não possui autonomia nem força. Não possui autonomia nem força, hein? Olha só, tudo isso aqui não possui autonomia nem força. E o texto agora passa por uma fase maravilhosa. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Forma de reconhecer, entre aspas. Ou seja, o que o texto quer dizer é que a vida será da forma como nós vemos, como nós a vemos. A vida, na dimensão fenomênica, será da forma como nós a vermos, da forma como nós a contemplarmos. Ela possui força para dominar, porque parece que ela tem força para dominar a vida, né? As circunstâncias da vida fenomênica, né? Parece que tem força para dominar a vida que está em nós, a grande vida de Deus, parece, né? Parece que tem, né? As limitações da vida fenomênica, as dificuldades, né? As infelicidades, as doenças, as carências, todos esses processos que se manifestam aqui, que aparecem diante de nós, parece que estão independentemente de nós, parece que eles têm força em si mesma, né? Parece que tem força e autonomia por si próprio para dominar a vida, para nos dominar, para nos escravizar, nos sujeitar, mas não tem. Mas o texto diz claramente, mas não tem, não possui não, autonomia nem força. Se parece que é assim para nós, se aos nossos olhos parece que é assim, que ela tem força, isso ocorre por quê? O que provoca isso? É a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer, aquela forma ilusória de reconhecer a vida que se projeta. Tá? Quando ocorre a distorção que ocorre, quando essa emanação da vida perfeita de Deus passa por aquela forma de reconhecer. Qual é aquela forma de reconhecer que causa a distorção da passagem, da projeção da perfeita da vida, da emanação da grande realidade de Deus, que parece ter autonomia e força para nos dominar? Qual é aquela forma de reconhecer que provoca essa distorção? São as nossas crenças ilusórias, são as nossas crenças que negam a criação de Deus, são as crenças invertidas, como o mestre Masaru Taniguchi nos fala. O mestre usa esse termo, são crenças invertidas. O que é uma crença? É uma crença emborcada. Toda vez que você nega a criação perfeita de Deus, você está invertendo a sua crença e você está distorcendo essa emanação, essa emissão da grande vida do universo e criando uma projeção distorcida, ou seja, diferente aquela perfeição original de Deus. Ela se manifesta, ela se projeta com defeitos e falhas.
E esses defeitos e falhas são os sofrimentos da vida fenomênica e ilusória. Dá para entender bem isso, não dá? Está claro, mais claro do que isso não tem como. Vamos repetir o texto. O que faz parecer que a vida possua autonomia, né, e também força para dominar a vida, nos sujeitar à vida que está em nós, a vida perfeita de Deus, é a distorção que ocorre na passagem da vida, ou seja, quando aquela emanação passa, a distorção que ocorre na passagem da vida, por essa forma de reconhecer, por essa forma equivocada, invertida, emborcada, ilusória, que provoca a distorção dessa forma, da manifestação perfeita da vida, na tela do mundo fenomênico, do nosso mundo fenomênico. E dessa distorção estão contidas todas as infelicidades humanas, doença, infelicidades, carências, todo tipo de infelicidades, desarmonias, conflitos, guerras, etc, etc, etc. Tem origem aí, na distorção que ocorre quando a emanação dessa vida passa pelas crenças ilusórias da criatura humana, se projeta na tela do nosso mundo fenomênico, distorcida, ou seja, cheia de imperfeições. Né? Bem, após isso, o texto nos leva, o texto nos faz uma exortação. Né? O texto diz assim: vede corretamente o disso da vida. Ou seja, vede corretamente o disso da vida sem vos prender a essa distorção. Não se prenda à distorção, ou seja, elimina a distorção, eliminando as ilusões, eliminando as crenças invertidas, eliminando as crenças emborcadas, eliminando as crenças que contrariam a criação divina, que negam a criação perfeita de Deus. Isso é ver corretamente o disso da vida. Elimina, extirpa a crença ilusória, a crença emborcada, a crença da negação da criação perfeita de Deus. Porque isso sim, essa negação é o diabo, para usar uma linguagem figurada religiosa, uma forma de expressão. Essa negação é o diabo, é o demônio. Porque dentro desse contexto aí, dentro dessa figuração, é o demônio que quer deformar, é que quer distorcer a criação divina e criar infelicidade, todo tipo de sofrimento para a criatura humana. Não é verdade? Então, o texto da Sutra nos apela a todos nós, filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Meu filho, minha filha, meu querido, vê corretamente o disso da vida, não te prende a essa distorção. Vê corretamente o disso da vida, sem se prender a essa distorção, passa pela eliminação das crenças ilusórias, emborcadas, invertidas e negação, que negam a criação perfeita de Deus. Toda vez que nós alimentamos uma crença que não condiz, que não é inerente a essa, que não está contida na criação perfeita de Deus, nós estamos negando o Deus. É uma blasfêmia. Não existe blasfêmia maior do que essa. Negar a criação perfeita de Deus. Quando você clama a Deus por saúde, você talvez você não deve nem saber disso, talvez não saiba, mas você está cometendo a maior das blasfêmias, porque Deus vai dizer assim: por que tu clamas por aquilo que eu já te concedia tanto, desde o início está concedida a ti a saúde? Tu és meu filho, tu és emanação minha. Eu e tu somos um. Tu és minha emanação. Aliás, você, meu filho, você é eu, você é eu manifestado. Deus jamais adoece, portanto,
eu na qualidade de filho de Deus, eu como emanação do próprio Deus, eu como criatura Deus, como homem Deus, também jamais adoeço. É impossível para uma criatura, emanação de um ser, emanação de Deus, um ser que é o próprio Deus, adoeça. Né? Então, vede corretamente o dispor da vida, sem vos prender a essa distorção. Porque se você se prender a essa distorção, enquanto a crença limitadora, que é anti-Deus, a crença de sofrimento, a crença na ilusão, a crença emborcada, a crença que nega a criação perfeita de Deus estiver em nós, nós não poderemos ver, nós não estaríamos contemplando corretamente o dispor da vida. A perfeição do mundo, nós estaríamos alinhados, olha, seja só. Enquanto isso não ocorre, o nosso ser, o mestre Masaru Taniguchi diz assim: alinha o teu eu superior individual ao eu superior da grande vida do universo. Desse alinhamento, todas as ilusões desaparecem. É isso que o capítulo Realidade quer dizer para nós. Essa mensagem do mestre Masaru Taniguchi. Alinha o teu eu sou interior com o eu sou divino, cósmico, inerente à grande realidade do universo, à grande vida do universo. É isso. Eliminando, banindo, extirpando as crenças invertidas. O trecho final da Sutra explica o que vai acontecer, né? Porque esse capítulo é de uma perfeição absoluta. Absoluta. O trecho final desse capítulo da Sutra vai fazer um fechamento nos informando o que acontece quando todo esse processo descrito nesse capítulo Realidade, ele é cumprido. Quando esse processo que está contido nesse capítulo, de uma importância transcendental, sem tamanho, que não tem palavras para descrever isso aqui, não existem palavras humanas que possam descrever com absoluta precisão. É impossível. Toda a sabedoria, todo o divino contido nessas palavras. Mas a Sutra faz o fechamento, explicando o que vai acontecer quando esse processo, descrito nesse capítulo, chega ao seu termo, chega à sua conclusão. Aquele que conhece o dispor da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. É um retorno ao seu aspecto original perfeito. Simplesmente isso que acontece, meu amigo, minha amiga. É simplesmente isso que vai acontecer. A transcendência da causalidade transcende a lei de causa e efeito, a lei do karma. Você não está mais, você libertou-se da lei do karma. Você está agora na lei da verdade, na lei do dispor, da lei da grande vida do universo, da lei da sabedoria e do amor divinos. Isso é de causar muita emoção, né? Aquele que conhece o dispor da vida, aquele que conhece, aquele que apreende, aquele que retém, incorpora, vivifica o dispor da vida, transcende a causalidade, transcende todos os karmas, todas as ilusões, todas as distorções e alcança a liberdade harmoniosa da vida. A liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Então, simplesmente é isso. Esse processo, quando cumprido, vai nos levar simplesmente a um retorno ao aspecto original de nossa vida, tal como foi projetado e emanado pela grande vida do universo, por Deus, pela grande realidade.
da vida. Simplesmente isso. Né? Só isso. Só isso. É isso. Apenas isso. Eu espero que, sinceramente, que essa nossa conversa possa ter sido bem compreendida. O que nos leva, na verdade, essa reflexão, nos leva àquele ponto que o mestre Masaru Taniguchi sempre, ele é sempre taxativo. O mestre não nos quer perdidos pelo meio do caminho. O mestre quer a transcendência total. O mestre quer a guinada de 360 graus de nossa vida. É a libertação de todas as ilusões, processos ilusórios, e o despertar para a verdade absoluta da vida do universo, de Deus. Essa é a proposta do mestre. Basta que nós nos alinhemos a essa proposta. Basta que nós nos unirmos ao Mestre Sagrado no atendimento a essa proposta. Né? É isso. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, porque é com grande prazer e satisfação que nós fazemos essa divulgação do Mestre Masaru Taniguchi, porque um senso de realização, é um senso o mestre fala que o maior amor, o maior ato de amor, a caridade, um amor que você pode fazer para quem quer que seja, e para o mundo, para a humanidade, é falar, é transmitir o Dissô, é transmitir a verdade, né, preconizada pelo Mestre Sagrado. Então eu fico sempre muito agradecido por essa oportunidade que está me sendo concedida, né? E também sou muito agradecido, meu amigo, minha amiga, agradeço muito a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos assistem, né? Aqueles que nos procuram, aqueles que nos buscam através de um comentário, através de um questionamento também é muito bom, né? Os questionamentos também são muito importantes, porque faz parte do processo de crescimento e de aprendizado, né? Questionar faz parte. A gente agradece muito o comentário, a pergunta, o questionamento, a reflexão trazida por todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.